Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é a questão do Enem de 2022, que trata a respeito de gravitação universal. Apesar da questão falar sobre buracos negros, o enfoque dado na questão é da física clássica, a força gravitacional de Newton. Tá feito? Então bora lá para a gente ver o que diz a questão. A questão diz o seguinte: um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que a sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Após a substituição descrita, o que aconteceria com o planeta do Sistema Solar? Então vamos lá. Primeira coisa, o buraco negro é um objeto igual ao Sol, igual aos planetas, é um objeto que percorre o espaço e ele é formado por matéria. Nós não conseguimos ver a sua superfície por causa do que ele acabou de dizer. Nem a luz escapa de sua gravidade, mas isso não significa que ele é um outro objeto, ou que ele se parece um aspirador de pó. Para que ele atraia qualquer objeto para ele, o que esse objeto tem que alcançar? Tem que alcançar o horizonte de eventos, ok? Então, se a gente substituísse o Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol, o que aconteceria? Esse enfoque que a gente vai dar e que deve ser dado é o enfoque da física clássica. O que Newton disse? Newton disse que todo corpo que tem massa se atrai. Se o buraco negro é um objeto como outro qualquer e ele tem massa, ele vai atrair os outros objetos do mesmo jeito que a Terra atrai os corpos que estão próximos dela. Você consegue se desprender da superfície da Terra? Não consegue, porque você e a Terra têm massa, então ambos se atraem. No caso aqui do exemplo, eu coloquei o Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. E apesar dele estar em torno de 57 milhões de quilômetros do Sol, ele está muito mais distante que os 3 quilômetros que ele disse do horizonte de eventos. Então, Mercúrio, que é o mais próximo, não sofrerá nenhuma mudança. Para que essa mudança aconteça, olhe a fórmula. A fórmula da força gravitacional é a constante gravitacional universal, a massa do menor, a massa do maior, dividido pela distância ao quadrado. Isso significa que para a força gravitacional alterar qualquer comportamento de qualquer planeta ou qualquer objeto do sistema solar, alguma dessas variáveis tem que ser mudadas. Então vamos analisar. Primeiro, a força gravitacional é uma força de ação e reação. O que significa isso? Se o Sol atrai Mercúrio, então a força está em Mercúrio. Mercúrio atrai o Sol, a força está no Sol. Então ambos se atraem. Se você vai substituir o Sol, que possui 99% da massa do nosso sistema solar, por um buraco negro, primeiro, o volume não será igual, mas a massa será. Porque como ele é muito mais denso, ele ocupa um volume muito menor. Mas para que altere essa fórmula, lembra que eu disse? A constante universal vai se alterar? Não. A massa menor, que é a massa dos planetas, dos asteroides, dos corpos celestes que não sejam a estrela, vão se alterar? Da Terra, da Lua? Não, também não. A massa do maior, que seria o buraco negro, não é a mesma massa do Sol? É a mesma massa do Sol. A distância entre eles se altera? Também não. Então a força gravitacional entre os corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar não vai se alterar. Logo, a força que esses corpos celestes fazem sobre o buraco negro também não vai se alterar. Então nada se alterará. Vamos ver as alternativas? Olha só, eles se moveriam em órbitas espirais? Não, porque as órbitas são elípticas e elas não vão se alterar. Eles oscilariam aleatoriamente. O que significa aleatoriamente? Para qualquer direção? Não, porque a força gravitacional continua atuando e eles continuam se movendo do jeito que se moveriam.
Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro? Não, porque eles continuam com órbitas elípticas em torno do buraco negro, como seria do Sol. Eles passariam a precessionar mais rapidamente? Precessionar significa girar, como o peão gira em torno de si próprio, como terra gira sobre si próprio. Isso ia acelerar? Também não. Então só pode ser letra E. Fechou? Então essa era a análise que a gente precisava fazer. Tá feito? Pessoal, eu vou deixar então os links de onde eu estou deixando as imagens dos slides das questões que eu tenho resolvido aqui no canal. Então lá no Instagram e lá no Facebook eu tenho deixado lá. Tá? Não está completo ainda, mas em breve estará todas as questões resolvidas lá. Tá feito? Essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Então, um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo exercício. Até mais. Tchau, tchau.